Olá, seja bem-vindo uma vez mais ao nosso programa Politicamente Correto, programa do jornal Terras de Gaia, e hoje temos connosco o Fernando Almeida, representante na Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia do Partido Social Democrata. Olá, Fernando, seja bem-vindo. Quem é o Fernando Almeida? Boa noite, como está? Antes de mais, queria agradecer o convite. É uma simpatia vossa e é muito agradável estar nesta conversa convosco. O Fernando Almeida é um cidadão de 70 anos, tenta ser um cidadão exemplar na medida do possível, se é que isso é possível, mas tenta cumprir as suas obrigações cívicas, as suas obrigações familiares. É médico-psiquiatra. Além de ser médico-psiquiatra, foi também, durante muitos anos, professor universitário, dava aulas, sobretudo, e durante muitos anos, na Universidade da Meia, mas também fui convidado de outras universidades, nomeadamente da Faculdade de Medicina, do Instituto Biomédico Isabel Salazar, da própria Universidade de Lisboa, da Universidade de Coimbra, e entre outras instituições do ensino superior onde lecionei. Trabalhei muitos anos no Hospital Magalhães Lemos e agora trabalho no Hospital Lusíadas Porto e sou deputado à Assembleia Municipal desde há 3 anos, portanto, desde 2021. E é com todo o gosto que eu Desde quando é que a política está com o Fernando, ou desde quando é que o Fernando está com a política? Eu acho que está comigo desde muito jovem, muito cedo. Não no sentido de ser um político, um militante político, um ativista político, mas no sentido de ser um animal político, o homem da polis, da cidade, que se interessa pela sua cidade, que se interessa pelo seu país e que sente que tem de obrigação, tem o dever de participar enquanto cidadão nos destinos do país e nos destinos da cidade e da autarquia onde reside. De facto, eu acho que nós não somos um animal apenas com umbigo, não devemos olhar só para o nosso umbigo, devemos olhar para a nossa casa coletiva. Evidentemente, nós temos várias casas, a principal das quais a maior das quais é a terra, evidentemente, e depois temos agora atualmente a União Europeia, mas também temos uma casa coletiva, que é a nossa casa, além de termos a nossa própria casa, e portanto nós não nos podemos sentir bem na nossa casa se não ajudarmos a nossa casa coletiva mais ampla, neste caso o nosso país, a ser melhor. E, evidentemente, a comunidade internacional, não podemos fazer muito ao nível da comunidade internacional, eu pelo menos não posso, mas, enfim, faço aquilo que me é possível. E acho que temos a obrigação do meu ponto de vista, isto é uma obrigação e um dever de nos interessarmos pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo bem-estar dos nossos concidadãos. E, portanto, para mim foi uma oportunidade, quando me convidaram, foi uma oportunidade para eu ser deputado municipal e, evidentemente, aceitei com todo gosto e não estou nada arrependido, pelo contrário. Acho que estou a ser um cidadão que está a cumprir um papel cívico e, portanto, a tentar desempenhar o melhor possível o seu papel. O cidadão deveria ser obrigado entre grandes comas, a envolver-se na política, ou em política por natureza já o envolve e o cidadão não se apercebe? O que é que o Fernando... Não, a política envolve sempre o cidadão. Quando as pessoas dizem que não ligam, eu não quero saber da política para nada, eu não ligo nada à política, estão muito enganados porque a política vai sempre ter com eles diariamente, não é? Ou seja, por exemplo, quando a política decide, ou os políticos decidem se há serviço militar obrigatório ou não, a política já foi ter com eles. Quando decidem aumentar uma determinada taxa de juro, a política vai ter com eles. Quando decidem que determinado tipo de instrumentos legislativos, nós não vamos seguir, por exemplo, a Irlanda, em determinado tipo de instrumentos legislativos que permitiu à Irlanda sair de um nível civilizacional e de um nível de uma capacidade económica semelhante à nossa,
E neste momento ele tem o dobro do salário mínimo, é mais do dobro do que aquilo que é o nosso. Evidentemente foram medidas políticas que permitiram à Irlanda começar num nível semelhante ao nosso e estar no lugar em que está, enquanto nós estamos num lugar muito inferior, porque foram medidas políticas, não é porque os irlandeses sejam mais espertos que nós ou mais inteligentes. Nós temos gente com capacidade, gente suficientemente inteligente, gente muito preparada em todos os domínios, e não é por isso que nós não temos o nível que tem a Irlanda. Não, nós escolhemos outro tipo de políticas, os irlandeses escolheram um determinado tipo de políticas num determinado setor político, nós escolhemos outras, e agora temos o resultado exatamente das políticas que temos vindo a escolher. Esta diferença entre nós e a Irlanda, e pegando neste exemplo que me está a dar, para termos os mesmos resultados da Irlanda, tínhamos que trazer a Irlanda e o contexto da Irlanda, ou teríamos que ser nós a ajustar-nos àquilo como os irlandeses se ajustaram para ter o que têm hoje e para em poucos anos conseguirem evoluir o que nós, infelizmente, pelos números que temos, não conseguimos fazer? É assim, nós podemos comer filosofia, podemos, enfim, embrenharmos-nos em aspectos filosóficos, em aspectos dogmáticos, etc, etc. Mas depois, no final, o que conta são os factos e é aquilo que nos permite, de facto, desenvolvermos-nos ou não. E aquilo que a Irlanda fez foi, uma das coisas que a Irlanda fez há muitos anos, foi baixar o IRC de forma a tornar a Irlanda mais competitiva, mais interessante para as grandes empresas se instalarem na Irlanda e, portanto, investirem na Irlanda. E eu recordo que o último grande projeto industrial que nós trouxemos para Portugal, quando não falem projetos, falem um grande projeto industrial, que foi a Auto Europa, e nós trouxemos a Auto Europa já há 30 e tal anos, depois desse nunca mais conseguimos nenhum. E que é um projeto muito importante, porque não só a Auto Europa, de facto, contribui imenso para as nossas exportações, mas houve um conjunto de empresas que aproveitaram este nicho Auto Europa para elas próprias serem criadas, se desenvolverem e, inclusive, neste momento, não só trabalham para a Auto Europa, mas até para o mercado internacional. Nós não temos conseguido fazer isso. Eu recordo que quando a Irlanda esteve perto da bancarrota, como nós tivemos, em determinada altura a União Europeia quis que a Irlanda aumentasse o IRC. E os irlandeses recusaram completamente. Os irlandeses disseram que nós não queremos os milhões e o lucro da Apple que sejam taxados de forma a que tenhamos mais dinheiro dos lucros da Apple. Não, nós não precisamos disso para nada, nós só precisamos de que a Apple cá esteja. E, portanto, não queremos levar uma taxa de IRC superior àquela que de facto, já levamos e, portanto, que nos comprometemos a ser a taxa que existe na Irlanda. Portanto, fizeram um conjunto de políticas que lhes permitiu desenvolverem-se bem mais que nós. Nós não o fizemos atempadamente, ainda agora andamos a discutir se o IRC baixa, se não baixa, não é? E, portanto, isto tem custos, obviamente, as pessoas depois escolhem um determinado tipo de opções, e quando vão votar, votam de uma determinada maneira e depois aquilo tem consequências. Se não forem votar, tem consequências na mesma. Não é pelo facto das pessoas não irem votar que não sofrem as consequências da votação dos outros. Aliás, eu acho que, enfim, não acho que devamos implementar o voto obrigatório. Não concordo com isso e também não respondi completamente à pergunta, porque eu acho que não é possível obrigar as pessoas a dedicarem-se à política ou a dedicarem-se à causa pública ou a darem mais de si do que aquilo que já dão, e muitas vezes já dão as pessoas, muitas vezes a maior parte das pessoas chega a casa, desempenham a sua atividade, foi buscar os miúdos à escola, têm de tratar os miúdos, têm que lhes dar bem, etc. E sobra muito pouco tempo, como nós percebemos, para depois andarem a ter atividades no âmbito da política, ou seja, ou nos partidos políticos ou não. E, portanto, isso é perfeitamente compreensível. Portanto, isto tem que ser algo que vem de dentro, um espírito de missão que vem de dentro, um espírito da causa pública que vem de dentro, obrigando uma pessoa é impossível. Eu diria, se eu fosse obrigado a fazer o que tenho feito, por exemplo, no âmbito da Assembleia Municipal, que não é assim nada extraordinário, mas mesmo assim obriga a um conjunto de reuniões, muito mais reuniões do que aquilo que eu pensava, não é? Isto não tem preço. O preço é a pessoa ter sentido que está a trabalhar para a comunidade. Nós temos mesmo que sentir que a política, a tal polis que falava há bocadinho, isto é uma missão ou é uma carreira?
Não, para mim é uma missão. Nunca foi carreira, nem vai ser. Com a minha idade, como já se compreendeu, para mim é uma missão que me sai do pelo, como se costuma dizer, não é? Que não tem vantagens zero. Mas é uma missão só para os melhores, só para os intelectuais, só para os capazes, ou efetivamente o cidadão comum, vamos dizer assim, pode estar e deve estar empenhado na política de forma ativa no seu concelho e naquilo que lhe diz respeito? O que é que o Fernando entende? O cidadão comum, isso absolutamente não tem nada a ver. Não, o cidadão comum, se tiver estas aspirações de espírito de missão, é louvável, quer dizer, e eu acho que uma das coisas que nós não temos ensinado e devíamos ensinar aos nossos jovens, nossas crianças, é este sentido da casa coletiva. Nós não devemos só, o nosso espírito cívico deve-nos obrigar, ou deve-nos inculcar, a nossa educação deve-nos inculcar, sim senhora, tem de ser um ser para mim, mas também tem que ser um ser para os outros, e um ser para a coletividade. Como é que nós conseguimos que o cidadão não fique só virado para o seu umbigo e possa pensar nessa tal casa coletiva que o Fernando fala? Como é que a política, como é que uma Assembleia Municipal, um deputado da Assembleia pode contribuir para aproximar os eleitores dos eleitos? Bem, eu acho que contribuir para aproximar depende muito daquilo que... Eu acho que não é fácil. É fácil nós comportarmos-nos com correção, termos na Assembleia, temos o nosso grupo e temos os outros deputados. Os outros deputados podem ser, quando muito, adversários políticos, mas se pode começar já por aqui. Nunca serão inimigos. Era o que havia de faltar, não é? Nem pensar, quer dizer, são cidadãos como eu, respeitáveis, uns terão as suas ideias, têm as suas ideias políticas, podemos ser adversários, mas evidentemente não pode passar disso, ou não pode ir além disso. E inclusivamente até podemos fazer amizades sendo outra pessoa de outro partido, não é? Eu ainda há pouco tempo dei a última lição na universidade e foi com muito gosto que lá vi o Presidente da Assembleia Municipal estar presente na minha última lição. Acho que gostei imenso e acho que da parte do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Dr. Albino Almeida, acho que deu uma prova de cidadania e uma prova de amizade e uma prova de ser uma pessoa bem informada, não é? Porque isto não tem nada a ver com o facto das pessoas serem de partidos diferentes. Portanto, o que tem a ver é que cada um tem as suas convicções. Eu acho que o meu país será um país melhor se seguir determinado tipo de diretivas que o PSD defende, mas outras pessoas acham que é o PS, outras acham que é a Iniciativa Liberal, outras acham que é o Partido Comunista, enfim, cada um tem as suas ideias. Agora, o que eu acho que era importante era que, de facto, nós começássemos por dar um exemplo, desde logo ao nível da Assembleia Municipal. Mas depois não podemos ir muito além disso, porque aquilo que fazemos na Assembleia, de uma maneira geral, não é projetado para o exterior. Ou seja, ninguém sabe o que é que nós andamos lá a fazer. Mas é um problema de regimento e de funcionamento da Assembleia, ou é um problema porque o cidadão sente que muitas das vezes as bandeiras e aquilo que é importante para ele no dia-a-dia da sua vida está às vezes tão espartilhado entre partidos que parece que é mais os que o divide do que aquilo que os pode unir? É assim, se o cidadão trabalha e não tem, e vê, eu compreendo as pessoas porque, vamos lá ver, nós temos, eu acho que vergonhoso, dito totalmente, estava a tentar evitar a palavra, mas acho que é vergonhoso nós andarmos a ver os outros a passarem-nos à frente. Ou seja, nós estamos há muitos anos na Comunidade Europeia, agora a União Europeia. Países que vieram muito antes, muito depois de nós, passam-nos à frente a nível de rendimento per capita. Isto não deve ser vergonhoso para todos nós. Portanto, como é que os cidadãos hão de olhar para estas pessoas que dirigem o nosso país, que de facto nos conduzem, sistematicamente, para uma situação destas? Mas isso é uma política que incentiva a meritocracia, ou estamos a falar de uma política que o importante é nivelar por baixo e dar tudo a todos e, portanto, a diferenciação não tem que existir? A diferenciação existe sempre, não é? E a meritocracia também tem que existir. Agora, o que eu acho é que quando nós não conseguimos desenvolvermos-nos
como outros países se desenvolvem, é evidente que os cidadãos não podem ficar contentes, nem podem ficar felizes, nem podem respeitar muito quem nos dirige. E é isto exatamente que tem acontecido. Nós estamos a divergir, a última altura, repara, nós só convergimos com a Europa, no sentido da média europeia, de nos aproximarmos da média europeia, já não convergimos com a Europa há 20 e tal anos. Isto faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. Portanto, como é que os portugueses podem estar satisfeitos quando constatam que isto é um facto indiscutível? Mas não nos é dito, não nos é transmitido, não nos é repetidas várias vezes de que podemos viver com um déficit, até porque a Europa autoriza isto. Não é esta a imagem que, nós podemos que viver o povo tem? Não, mas o povo, se tem essa imagem, nós podemos viver com um déficit. E vamos viver com um déficit, e todos os países têm um déficit. Agora, há um déficit controlável, há um déficit que é excessivo, há déficits excessivos. Felizmente, o nosso déficit já é menor do que aquilo que já foi. E tudo o que nós queremos é que o nosso déficit seja ainda menor, porque é evidente que este déficit vai nos obrigar a pagar juros, e estes juros o dinheiro que vai para estes juros não é dinheiro que vá para o nosso próprio desenvolvimento. E, portanto, o nosso déficit tem um custo. E os portugueses sabem que isto tem um custo. Mas esta questão dos almoços grátis, que é uma linguagem tipicamente portuguesa, percebemos que afinal não é assim, Não é. Só porque a França e a Alemanha estão numa recessão e, portanto, olhando para os déficits deles que estão a existir e que eles querem persistir, têm necessidade que eles persistam. Agora percebemos, ou finalmente os portugueses vão perceber, que também já fizemos a mesma coisa e que afinal temos que arregaçar mangas e arrepiar caminho. O Fernando acha que é agora? É agora que se vai dar o clique ou continuamos na letargia e no marasmo? Eu acho que nós estamos numa aprendizagem democrática com cerca de 50 anos. Não é demasiado, mas é muito já. É muito tempo, 50 anos são muito tempo, mas não é demasiado. E eu penso que as pessoas começam a ter consciência de que o déficit, não há almoços grátis, como dizia, e muito bem, porque isto não é verdade, tudo tem um custo, não é? E, portanto, se tudo tem um custo, isto significa que se nós nos desenvolvermos menos, se nós não potenciarmos o nosso desenvolvimento e não investirmos bem, se nós de facto continuarmos a fazer erros ao nível educativo, etc, evidentemente que isto vai ter um custo e vamos ficar aquém daquilo que são os nossos parceiros. E as pessoas começam a perceber isso claramente e começam a ser cada vez mais exigentes. Eu acho que nós começamos a não ter paciência para certo tipo de coisas que são mal geridas. Por exemplo, eu acho que, ainda agora, nós há décadas que temos sistematicamente incêndios, por exemplo, estes incêndios horrorosos que temos durante o verão. Isto é possível? Vamos continuar nesta coisa, não é? Quantos de nós não se interrogam? Isto não é uma indignidade, a partir de determinada altura? Nós não nos indignamos com isto. Não há ninguém que pergunte porque é que o mesmo tipo de árvore, e eu nem sequer as vou classificar para não cometer qualquer tipo de erro, arde numa determinada zona, que pode ser privada ou pública, e as empresas de celulose que têm o mesmo tipo de produção, as coisas não ardem? Ninguém se questiona? Eu penso que as pessoas se questionam, evidentemente que se questionam, porque, vamos lá ver, as pessoas são inteligentes e sabem muito bem o que é bom e sabem diferenciar e perceber as diferenças. Agora, as pessoas podem se interrogar, mas o importante é nós sermos capazes de planear de forma a acabar com este flagelo que anualmente nos incomoda e que nos perturba e que nos leva vidas e que nos leva bens materiais, etc. Mas a verdade é que já andamos nisto há décadas, há 3 décadas ou mais, não é? Há bocado falava-me de um grande projeto Auto Europa. Nós temos no nosso concelho também essa indústria automóvel, não com a dimensão e com a reprodução que temos na Auto Europa. Porque é que nós, com a Salvador Caetano, e não só, porque temos várias indústrias ligadas ao setor automóvel, isto poderia ser um cluster que o Concelho de Vila Nova de Gaia podia aproveitar, deveria capitalizar, deveria trazer investimentos
para o Conselho ou já passou e perdemos a oportunidade? O que é que entende o Fernando sobre isto? Não, eu acho que perder a oportunidade não concordo, porque há sempre grandes investimentos que se estão a criar, não é? Sempre. Basta lembrar que a indústria automóvel, por exemplo, está a passar por uma revolução espantosa, não é? Nós estamos a deixar os combustíveis fósseis, estamos a passar para o elétrico, para as baterias elétricas, estamos a passar para o hidrogénio, Essa transição está a ser rápida ou lenta, na sua opinião? Está a ser uma transição tecnológica, vai ser rápida ou lenta, depende muito da perspectiva de cada pessoa, não é? Mas a verdade é que nós vamos ter automóveis com condução autónoma que estão cada vez mais perto, não é? Que nós pensávamos que estavam longe e estão cada vez mais perto, portanto isto é uma transformação Já não é espantosa, fixação científica. Exatamente, já não é ficção científica, exatamente. E, portanto, é uma revolução tecnológica brutal. Evidentemente que um conselho como Gaia era ótimo que pudesse aproveitar estas oportunidades de investimento que se estão a criar, que, aliás, nós sabemos que a Hungria, por exemplo, acho que foi a Hungria que ainda há pouco, a Hungria ou a Eslováquia, que ainda há relativamente pouco tempo captou um investimento significativo de uma empresa chinesa. Enfim, aí há um conjunto de investimentos que estão sempre... Se é que está na moda foi a Hungria. Exato, foi a Hungria, exatamente. A Tesla, a Alemanha captou um investimento enorme da Tesla, que é outra empresa de automóveis como toda a gente conhece, e de facto nós estamos a vê-los passar. Mas estamos a vê-los passar. Gaia também, obviamente, nesse aspecto, era ótimo que conseguíssemos um grande investimento, mas estamos a vê-los passar porque nós temos, como ainda há pouco estávamos a dizer, nós temos que ser muito mais amistosos das empresas no que concerne, por exemplo, a dirimir conflitos ao nível do trabalho. Ou seja, a justiça tem que ser muito mais célere, muito mais rápida. Os investidores interessam-se em saber quantos engenheiros é que temos, qual é o nível da nossa matemática, até o nível, a capacidade dos nossos alunos ao nível da matemática. Para eles até tem interesse, até isso tem interesse. Quantos trabalhadores temos disponíveis, qual é a taxa de IRC que pagamos, etc, etc. Portanto, eles quando investem... E a questão burocrática de poder se instalar uma empresa no Conselho, questões camarárias de licenciamentos, ainda estamos muito atrasados relativamente aos timings que o resto da Europa, já para não falar do resto do mundo, utiliza. O que é que poderíamos melhorar, na sua opinião? Pronto, eu relativamente a isso, evidentemente que não lhe posso referir com pormenor quais são os timings da Alemanha, da Suécia ou de outro país e os timings em Portugal, mas eu acho que não é o essencial, não é isso, era aquilo que eu estava aqui a focar, porque quando nós já percebemos isso, que quando temos investimentos que se querem radicar em Portugal, nós de uma forma geral tentamos ser céleres, não é? E portanto venham eles, não é? E tentamos agilizar. E penso que não é por aí que os investimentos não vêm. Eles não vêm porque, de facto, nós não temos os grandes investimentos, porque nós temos, de facto, tido bastante investimento. Agora, grandes projetos, como a Auto Europa, não temos tido, porque não temos sido suficientemente atrativos, não somos suficientemente atraentes para eles cá se radicarem. É só isso, do meu ponto de vista. O Conselho de Vila Nova de Gaia é simpático para os gaienses ou olha um bocadinho mais para aquele que nos vem visitar de fora e, portanto, por tradição se chama de turista? Eu acho que o Gaia depende muito. Eu gosto muito de viver em Gaia. Eu sou de Porto, nasci no Porto, vivi até casar no Porto e vim viver para Gaia. Gaia é a minha terra, vivo há mais anos em Gaia do que vivi no Porto. Mas trabalho no Porto e tenho a sorte de poder fazer os horários que muito bem entendo e, portanto, ir para o Porto a horas que me são convenientes. Durante muitos anos não consegui fazer isso, mas agora desde há uns anos consigo de facto ir para o Porto às horas de uma maneira geral que me são mais convenientes. Mas todos nós sabemos o que é ir para o Porto às 8 da manhã, que eu ainda hoje fui, ainda hoje tive que ir e portanto temos de facto dificuldades de transporte. Uma coisa, Gaia de facto é muito agradável viver em Gaia, por exemplo, se nós temos de trabalhar em Gaia e não necessitamos
de nos deslocar todos os dias para o Porto. Se tivermos essa obrigação de nos deslocarmos a determinadas áreas, pode não ser tão simpático quanto isso. Mas de uma maneira geral, eu acho que é muito agradável viver em Gaia. Gosto muito de viver onde vivo e gosto muito de cá viver. Agora, evidentemente que viver em Gaia depende do que estamos a falar. Eu não tenho problemas de transporte, porque tenho transporte próprio. Mas se vivermos em Gaia, num local em que, a propósito, agora não podemos deixar de falar na rede Unir, mas em que temos uma rede, neste caso uma rede de transportes rodoviários, em que não cumpre o que o site diz, e isso acontece com alguma frequência, ou porque cessou as carreiras num determinado período de tempo. Ainda aconteceu isso, por exemplo, na carreira que vai para Arcozelo, que vai desde os Carvalhos até Arcozelo, em pleno verão, durante 3 semanas, interromperam quase um mês, aliás, mais de 3 semanas, quase um mês, interromperam a carreira. Ou tem no site, tem determinado tipo de carreiras, mas de facto as carreiras não passam, não é? Só para dar um exemplo, há uma carreira que vem dos Carvalhos, passa por Canelas e vem ter aqui a São João de Deus. E o que acontece é que ao sábado, por exemplo, ao domingo estão programadas 11 carreiras. Se formos ver ao site, são lá 11 carreiras. E, na verdade, as pessoas que se queixam é que se forem lá ao domingo, passam 2 de manhã, 2 à tarde e 1 à noite e são capazes de estar ali 2 ou 3 horas à espera que venha uma carreira e, eventualmente, não vem. Portanto, isto não é nada simpático, nada agradável. Quer dizer, para um cidadão que precisa de ter a sua mobilidade assegurada, estável, fiável, e não tem, isto não é nada simpático, não é? Portanto, por outro lado, não é de todo qualidade de vida. Não é de todo qualidade de vida. Por outro lado, nós sabemos quando as pessoas têm de dirigir, por exemplo, de Lever para Costume ou de Olival para outra terra mais interior, se não tiverem carreiras ou se as carreiras falharem, isto de facto não é nada simpático de viver em semelhante ambiente. Sente que o Concelho de Vila Nova de Gaia está virado para si, enquanto cidade, município, no fundo, para a cidade de Vila Nova de Gaia e menos para as freguesias que compõem o Concelho, ou acha que isto tem algum equilíbrio, naturalmente respeitando aquilo que é a morfologia do território, Claro. não é? Nós temos que desenvolver muito mais, do meu ponto de vista, aquilo que é a mobilidade entre as diferentes regiões de Vila Nova de Gaia. Sem dúvida nenhuma, temos que desenvolver isto muito mais. Até porque nos contactos com o Porto ou para o Sul, nós, de uma maneira geral, temos isto relativamente conseguido, nomeadamente para o Porto. Mas entre diferentes localidades de Gaia temos que fazer muito melhor. E, sobretudo, temos que ter agentes que sejam mais fiáveis, que assumam os seus compromissos, que cumpram aquilo que se comprometeram, que cumpram aquilo que foi o seu projeto de negócios que foi aprovado, e é isso que nós temos de facto de assegurar que isso aconteça, não é? Sente que os gaienses estão satisfeitos com a sua cidade enquanto uma das principais do Concelho, porque está em 3º e 4º em outros rankings ao nível nacional, ou sentem que isto podia estar um bocadinho melhor, essencialmente por estar no 3º e 4º lugar em alguns desses indicadores? Eu penso que as pessoas sentem que as suas autarquias, as suas cidades, as suas regiões, os locais onde vivem, podiam ser sempre melhores, não é? Eu acho que isto é mais ou menos Estamos a ser inevitável. penalizados pelo facto de estarmos do outro lado do rio e que o outro lado é o Porto, ou se não houvesse esta comparabilidade, a coisa podia ser um bocadinho mais harmoniosa? Sim, é que nós somos o ser humano é um animal comparativo. Não há e pode ser de outra maneira. Até uma criança nos demonstra muito claramente que é um ser comparativo. E este animal comparativo, ou esta capacidade comparativa, felizmente existe, às vezes é confundida com a inveja, mas não tem nada a ver, é diferente de inveja, não é? E, portanto, o Porto, tem as suas competências, a região em volta do Porto, evidentemente, usufrui da atratividade do Porto e da capacidade de desenvolvimento do Porto, mas ela própria também está integrada no Porto, porque o Porto já não é só a cidade, é um espaço maior. Portanto, eu entendo o Porto... Já é mais uma área metropolitana. Exatamente, é mais uma área metropolitana do que propriamente a cidade. E a cidade, quanto melhor for a cidade, melhor a área metropolitana, melhor for Gaia, melhor a área metropolitana e assim sucessivamente. Aliás, eu devo-lhe dizer que uma das coisas que mais gozo nos deu, que mais prazer nos deu, foi apresentar
na Assembleia Municipal um projeto museológico, nós chamamos o Museu da Globalização, o Museu da Globalização Fernando Magalhães. Este projeto museológico, do nosso ponto de vista, era um projeto museológico que, aliás, não veio referido a tal coisa, nós apresentamos essas coisas, mas depois elas não vêm referidas, porque a imprensa ou a imprensa que lá está não comunica, não difunde, não é? Mas este projeto museológico era um projeto que, do nosso ponto de vista, é um projeto para demorar a sua implementação em décadas, que traria uma mais-valia muito significativa para Gaia. Provavelmente poder-se-ia verificar que talvez viesse a ser talvez o museu mais importante, o museu mais interessante, o museu mais visitado por mais turistas, digo mais importante, mas pelo menos visitado por mais turistas no nosso país, com polos muito bem diferenciados e que reporta, sobretudo, aquilo que foi a globalização, do globo terrestre pelo ser humano, pela nossa espécie, não é? E, portanto, isto significa que traria um período que antecedeu a época dos descobrimentos, não é? Que antecedeu, enfim, prévio à nossa difusão depois dos descobrimentos e depois no qual fomos seguidos pelos espanhóis, depois um segundo momento que correspondeu exatamente à nossa participação neste movimento de globalização, depois a uma expansão posterior já no século XVII, século XVIII, século XIX, e depois a expansão já agora universal, já agora para o universo, que é esta expansão através da viagem espacial, não é? Mas, ou seja, todo este projeto é um projeto que traria uma mais-valia enorme para Gaia, mas não trazia uma mais-valia enorme para Gaia, traria uma mais-valia muito significativa para toda a área metropolitana, porque quando os cidadãos vêm a Gaia, não ficam só em Gaia, vão ver o Porto. E quando vão ver o Porto também vêm ver Gaia, e vêm desde logo às Cabras de Vinho de Porto. E também vão almoçar e ficar nos hotéis de Gaia, como poderiam vir aos nossos museus. E assim sucessivamente. E, portanto, quando vêm à área metropolitana do Porto, muitos deles vão a Guimarães e vão a Braga, não é? E vão ao Douro. Para terminar, gostava de saber, na sua opinião, o que é que não foi feito e que o Fernando gostava que tivesse sido feito nesta legislatura, que ainda falta um ano, mas que bandeira, que propósito é que gostava que ainda fosse feito no ano que falta? Olha, esta bandeira do Museu da Globalização, para mim é uma bandeira, eu não encontro bandeira nenhuma melhor. Não consigo encontrar nenhuma bandeira mais pujante, que te trouxesse mais pujança, mais afirmação, mais enriquecimento ao concelho. Se o projeto fosse feito numa dimensão macro, numa dimensão muito ambiciosa, lentamente, sem loucuras, sem gastarmos dinheiro em loucuras, lentamente este projeto ia ser um projeto sensacional, do meu ponto de vista. E depois, uma outra bandeira que eu acho que era muito importante, evidentemente nós temos a bandeira da saúde, temos a bandeira do ensino, etc, etc. Mas eu acho que até por uma questão de respeito para com as pessoas, eu acho inqualificável que seja possível não respeitarmos os cidadãos que vão para o seu meio de transporte e que se apercebem de que a caminhoneta não passa e de que a caminhoneta e que ficam à espera uma hora porque a caminhoneta não passa hoje e não passa amanhã e interrompeu as carreiras. E eu acho que se há bandeira que nós vamos ter que rapidamente cumprir, até gostamos, porque é uma bandeira relativamente fácil, não é fácil, mas é relativamente fácil de cumprir. E basta para isso que os agentes se comprometam a fazer aquilo que contrataram ou que mandaram contratar. Do meu ponto de vista, a mais urgente é fazer com que, de facto, as pessoas sejam respeitadas e tenham o transporte a tempo e horas e de uma forma estável, de uma forma segura e de uma forma mantida. Estas eram as duas, uma bandeira projetada no futuro, mais longa, outra bandeira mais repentina e evidentemente, sem descurarmos que o problema da educação é fundamental, o problema da saúde é fundamental, enfim, o problema do nosso desenvolvimento também, mas, enfim, escolheria estas duas. Muito bem. Fernando,
Foi um gosto tê-lo no nosso também. programa. Obrigado. Até uma próxima. Até uma próxima. Assim, caro telespectador, agradecer-lhe a sua disponibilidade, a sua presença e o facto de continuar a estar connosco no programa Politicamente Correto, um programa do jornal Terras de Gaia. Visite Gaia, viva Gaia e até um dia destes, talvez em Gaia. Fique bem.